sou Thalita Pinheiro, sou decoradora da Casa 2 Festas. Eu estou muito feliz em realizar o meu trabalho. E a minha ideia é, hoje, mais do que nunca, levar isso, compartilhar isso, porque eu acho que é um privilégio muito grande você se encontrar e, como diz o Clóvis de Barros Filhos, ser uma Clóvis de Barros Filho, ser uma goiabeira que dá goiaba. Eu me sinto hoje uma goiabeira dando goiaba. Eu me formei em publicidade e morava em São Paulo nessa época. E aí logo depois fui para no Paraná, numa cidade em que talvez o meu trabalho como publicitária, redatora, que era o que eu fazia na época, não era um trabalho tão importante, ou nem era mesmo um trabalho que existisse aqui naquela época. E aí eu acabei trazendo, já que é uma grande parte da minha identidade, né, essa coisa criativa, e criei o meu nicho aqui, levei as coisas que eu gostava da minha vida para um trabalho, e aí eu comecei fazendo ele em casa, que era sugestões de presentes e tal, e eu me enxergava naquilo ali. E depois surgiu a oportunidade de eu montar uma loja física. E daí de novo veio essa história de trazer referência, de trazer novidades, porque principalmente tinha uma loja em São Paulo que eu amava, e era uma casa, era bem despojada, e aí eu acabei trazendo isso também pra cá. O imóvel que eu abri a Casa 2 era uma casa, cada cômodo tinha uma identidade, e assim eu fui me descobrindo, podendo sempre criar. Cada cômodo eu decorava de um jeito. E aí acabou que eu gostei muito mais de fazer isso do que ser uma empresária. Eu gostei muito mais de ser a decoradora, né, do meu estabelecimento, da minha empresa, do que ser uma empresária em si, do que realizar a venda e computar números e tal. E fui descobrindo que o serviço estava muito mais latente, era muito mais importante para mim do que exatamente qualquer outra coisa, né, do mundo empresarial. E os meus clientes acabaram também percebendo isso. Então, a partir daí foi um ciclo, né, que se iniciou, em que daí eu ia até a casa dos clientes, fazia uma decoração nos ambientes, depois acabou se tornando decorações para datas específicas, jantares, etc. E aí a minha paixão foi só desabrochando, outras habilidades foram surgindo, como o trabalho como florista mesmo, e foi a minha alegria, né? Eu brinco que o meu negócio não deu certo, mas eu me reinventei, né? Justamente colocando a minha energia e o meu amor nessa descoberta. E aí o receber em casa se tornou o carro-chefe da Casa 2. Então, estando nesse nicho, né, eu comecei a desbravar um mercado que até então tinha lá uma pequena conotação, porque sempre fui muito de pesquisar, então tinha aparecia um pouco ali nas mídias, aparecia um pouco nos programas de TV. E aí, claro, né, as minhas clientes também tinham esse desejo de arrumar uma mesa mais bonita, então as coisas começaram a se tornar mais acessíveis, essa história de valorizar aquela lista imensa de presentes de casamento que você recebia, então aprender a usar aquelas taças, aqueles pratos, e eu fui nessa onda, também aprendendo junto com as minhas clientes. E daí para eventos maiores também foi um pulo. Comecei a realizar eventos mais diversos possíveis, de batizado, chá revelação, aniversário de casamento, jantar a dois, fazia vitrines também, e depois fui para os casamentos. Mas o meu coração sempre esteve mais relacionado ao receber, porque adoro ajudar o meu cliente a criar essa atmosfera do receber.
Então, mesmo nas festas maiores, eu tenho um modo, né? A gente fala uma assinatura de ser extremamente detalhista, cuidadosa e de ser uma parceira ali do meu cliente, de querer ajudá-lo com as ideias, de me envolver no menu e às vezes até na música, na roupa. Eu acredito que tudo faz parte de uma coisa só. E aí veio esse momento de pandemia, todo mundo, né, nessa coisa de distanciamento social, todo mundo se trancou em casa, tivemos, né, que nos trancar em casa. E pra mim foi tão natural quanto essa transição da Casa 2 para prestadora de serviços, apesar da preocupação, né, claro, com tudo que isso trouxe, com os meus filhos, com a minha família, com a minha empresa, com a empresa dos outros, com os meus clientes, enfim. Mas foi natural para mim estar na minha casa, sabe? Levar a rotina da minha casa, tornar o meu espaço ali, a convivência com os meus filhos e o meu marido especial. E aconteceu uma coisa que deu o start inicial, que foi quando uma amiga minha lá de São Paulo, que é uma querida, ela, né, a gente tem uma ligação bem forte, ela me ligou de chamada de vídeo, que também foi uma coisa assim que a gente nunca havia feito. E aí eu acho que foi uma coisa que se popularizou também nessa fase de pandemia. E ela tava lá nas panelas dela, na casa dela, e ela falando comigo, e eu também nas panelas em casa, e ela falou, você tem que gravar vídeo, você tem que mostrar o seu trabalho, agora é a hora e tal. E ela tem essa coisa de me apoiar muito e vice-versa, né? E foi aí que eu decidi mostrar o meu trabalho na minha casa, do jeito que eu tava, e começar a dizer para as pessoas, façam isso também, você tá vivendo esse momento, então já que você tá aí, torne tudo isso mais divertido, mais criativo. Então foi também natural esse processo, com esse start, com esse gatilho que a minha amiga me deu. E eu, né, claro, levei um pouco de umas peças da minha empresa para casa, mas fui honesta no sentido de usar não totalmente o meu acervo, mas usar o que eu tenho na minha casa, que também não é muito casa de ferreiro, o espeto é de pau. E mostrava, e fiz aquela interação, às vezes comunicava ali através das minhas mídias sociais, né, dizia, o que vocês querem ver hoje? E ainda, né, além de montar a mesa, criar ideias, também ia para as panelas, né? Então eu tinha que realmente viver aquele momento para mostrar. E foi uma fase, né, muito gostosa, porque o que eu acabei de falar sobre a casa do ferreiro, o espeto de ser de pau, isso também era uma coisa que eu sentia que eu não podia deixar acontecer no sentido de privar a minha família do lado gostoso da vida. Então, assim, sempre que eu tinha uma ocasião de atender um cliente e montar uma mesa posta, e também as grazing tables, né, as mesas de comidas, que é uma coisa que eu também faço. E aí aquilo sempre me levou a fazer muitas pesquisas, entender um pouco mais do universo da gastronomia, né? E então eu também levava isso para casa. Eu também, né, eu ia fazer uma compra para o meu cliente, eu também levava um queijinho, uma coisa para mim, eu também levava para os meus amigos, e enfim. E nessa parte da minha vida eu tava super ok de cozinhar, de preparar, de curtir. Eu só não tinha realmente a ideia de que eu não estava valorizando tanto essa parte mais de comprar as coisas para mim, né? A minha prioridade estava sendo a compra para o meu acervo como empresária, né? E aí eu também comecei a olhar isso, essa história de comprar um prato, de comprar uma taça. Então também falei sobre isso nos vídeos. Até que começou a voltar uma coisa ou outra, uma reuniãozinha ou outra. Eu também fiz algumas tentativas de transformar a minha empresa, né, a sede da minha empresa, que era a loja, então, num lugar para alugar, para pequenos jantares, tudo dentro do
que a gente poderia fazer em termos de distanciamento social, mas também quis criar uma comunicação mais direta, e aí criei o Insta Bem Mais Que Receber. E isso, né, levando em conta tudo isso que eu já falei, de pandemia, distanciamento, vontade de querer ajudar, essa start das mesas, e claro que muito também de tudo que eu vivo pessoalmente, com as minhas amigas, né, e até com os meus clientes, porque todas as pessoas que já foram meus clientes, que são meus clientes, eles também sempre tiveram total liberdade para me fazerem perguntas ou entrarem em contato comigo para que eu ajudasse com coisas que não eram contratadas apenas, né? Então, nos dias em que eu realizava o trabalho, o serviço como decoradora para aquele cliente, eu sempre me disponho a fazer uma entrega total, com ideias, né? Porque isso é natural para mim. Mas também tá ali disponível, né? Para às vezes a pessoa quer, qual foi aquele queijo que você comprou? Como que você montou? Ou então uma coisa muito gostosa, né, de receber fotos, assim, olha, hoje você não veio, mas eu montei essa mesa aqui, olha, eu me inspirei em você. Então o Bem Mais Que Receber veio justamente para eu poder ser mais direta. No Insta da Casa 2, que eu tenho, onde eu publico o meu trabalho, nem sempre eu tenho como mostrar como eu faço, né? E também tem aquela história de ter alguns trunfos. A gente fala, né? Decoradores têm alguns trunfos, que é a história de ter fornecedores, de ter sacadas. E toda essa história da pandemia e tal também mudou esse pensamento, né? Virou essa chavinha, porque realmente a gente pode compartilhar. Se você busca a sua assinatura, se você busca a sua identidade, você pode compartilhar tudo, porque você vai estar, a sua assinatura e a sua identidade, ela está ali no seu DNA. Então, as pessoas podem ter acesso ao que você tem acesso, porque a sua identidade ela é preservada a partir do momento que você é o autor daquele trabalho, né? E não necessariamente que você detém algum fornecedor específico. Então, me libertei dessas crenças, resolvi criar essa página e estou me divertindo muito. E tô crescendo muito no sentido de ideias, de explorar mais e de fazer o que eu amo, que como eu brinco, sendo uma, né, goiabeira que dá goiaba. E o mais bacana, assim, criando essa conexão com as pessoas. Porque o receber, ele vem de uma identidade generosa, né? Então ele vem dessa vontade de deixar tudo mais bonito. Eu uso muito um termo, pode até parecer um pouco cafona, mas eu uso um termo que diz assim, enfeitar a vida. Eu amo enfeitar a vida, eu amo a vida enfeitada, criativa, colorida. E aí eu consigo transitar entre muitos estilos com esse mesmo método. E apesar de eu sentir que as pessoas têm alguns medos, algumas dificuldades, eu acho que existem soluções para tudo. E eu tenho certeza, na verdade, de que você consegue praticar esse hábito, que você consegue praticar isso até que isso se torne um hábito e até que isso depois se torne natural. E o mais bacana da ideia do receber e de ser alguém que gosta de inventar coisas, de trazer as pessoas para perto, de conectar pessoas, é que é tudo muito divertido, porque é lúdico, é criativo, né? E hoje a gente tem muitas ferramentas para usar isso ao nosso favor, para buscar ideias, para buscar referências. Então, se existe dificuldade, existe a solução. E o Bem Mais Que Receber é uma forma de eu mostrar isso para as pessoas, né? Para mostrar soluções práticas, truques e dicas. Então, se você tem uma dificuldade, eu posso dizer que você vai vencer isso e vai ser divertido vencer isso. O mundo do receber é delicioso, é generoso,
é amplo, é criativo e ele realmente agrega valor à vida das pessoas que convivem com você. Olha, uma das dificuldades que as minhas amigas, meus clientes apontam é a questão de não ter peças em casa para compor mesas, para servir, e também às vezes não ter cenários bonitos dentro de casa ou espaços bonitos, agradáveis, a casa bonita, enfim. Bom, a questão das peças, realmente, como eu, né, a gente deve primeiro gostar de ter, né? Porque senão você nunca vai enxergar, né, o quanto é fácil o acesso para ter essas peças, né? Além de a gente estar falando de um mercado que está em alta, que é o receber em casa, a gente está falando que automaticamente existe acesso aos itens, porque hoje lojas de departamentos dedicam setores, né, imensos a esses itens. Muitas marcas lançaram coleções incríveis e tal. Nas mídias sociais tem perfis, tem muita gente ensinando como usar, o que usar, como comprar, enfim. Então existe aí como pesquisar, existe o acessível, porque existe também essa história de valores, né, de investimentos, de valores super acessíveis e, claro, depois, né, os mais caros. Existem empresas de locação em várias cidades e cada vez se fortalecendo mais, então existe essa possibilidade de criar o hábito até de complementar os itens que você tem. E claro, o querer é o essencial, né? Então, o querer ter, abrir os olhos para isso, seria o primeiro passo. E aí entra esses fatores mais de utilidade. Outra coisa também que eu vejo que tem uma certa força agora nesse momento é a ideia da herança, né? De valorizar uma coisa que foi deixada por alguém, então peças de família e tal. E também o garimpo por esses tipos de antiquários, que também tem uma certa força hoje em dia, né? Então acionar essa vontade de ter, de pesquisar, é abrir os olhos para essas possibilidades. Em relação à casa não ser bonita o suficiente ou ter espaço suficiente, assim, eu acho que isso existe muito uma relação com um pouco da desculpa que a gente se dá, né? Mas quando a gente tem vontade, e a nossa vontade, ela se torna a vontade de servir, a vontade de agradar, ela tem a ideia da hospitalidade. Então, a hospitalidade, ela não precisa de sofisticação. Ela não está amarrada à sofisticação. A hospitalidade está amarrada muito mais à gentileza, né? Do que a ideia do ter coisas, do exibir coisas. Então, existe muita simplicidade na hospitalidade. Só que fazer isso com bom gosto é que talvez tenha aí um certo impasse. Porém, a mensagem de um bom anfitrião sempre vai estar mais relacionada ao sentimento de hospitalidade, ao desejo, né, à demonstração de hospitalidade, do que a confirmação absoluta de um bom gosto, né? E isso liberta as pessoas para tentar, para se divertir fazendo, se divertir comprando essas peças, se divertir proporcionando esses momentos para as pessoas. Esse é o infalível, né? O método infalível na minha concepção. E outra coisa, a gente passa 99% da vida da gente convivendo com pessoas. Então, receber é isso, é tornar esse 99% agradável. Ou você vai passar a sua vida aí
só sendo um espectador dessa vida rica e enfeitada, gostosa que algumas pessoas levam, né, e geralmente publicam. E enquanto você tem essa visão crítica, achando que talvez isso não seja simples, na verdade é essa virada de chave, essa vontade de querer fazer, né? É a questão de ver a utilidade disso. Afinal de contas, se eu te perguntar aqui, existe utilidade em ser feliz? Ser feliz é útil? Na verdade, ser feliz, ela já é um motivo por si só, né? Ser feliz já tem a sua própria, já está intrínseco, né, no seu próprio benefício. Não existe uma utilidade em si. Ele só é bom. A vida boa, ela é boa, ela não é útil. Outra coisa que eu escuto muito como sendo encarado como dificuldade é a questão da etiqueta. Ai, Thalita, eu não sei que lado vai a faca, que lado vai o garfo. Gente, o Google tá aí para isso. Eu vivo pegando cola no Google. Trabalho com receber tem 7 anos e às vezes me deparo com um talher que eu nunca vi, necessidades que o cliente tem, que aquela mesa apresenta, que eu vou ter que pesquisar. Treino de funcionários que estão ali, equipe que está trabalhando comigo, e aí eu já entro lá no Google, pego uma colinha, tem imagens, tem por texto, e aí falo, olha, assim, assado. E aí isso, eu acredito, essa parte em si de posição de peça e tal, levando num nível de mais sofisticação, ou mesmo sendo mais básico, esse seria o jeito ideal de resolver isso. Então, não tem muito o que pensar. Agora, as outras questões, né? Porque a etiqueta? A etiqueta, na verdade, ela foi criada, ela surge como uma necessidade, né, do ser humano de classificar, de separar. Então, basicamente, né, quando começou na França, com Luís XV, enfim, nessa história da corte e tal, era justamente para separar os pobres dos ricos, né? Então, quanto mais formas que houvessem de fazer essa separação, de mostrar quem é nobre e tal, então era essa a grande importância. Claro que existem hábitos muito civilizados. Aí, no restante, a maior parte dos modos que a gente tem, que a gente recebe instruções desde criança, de, né, tampar a boca ao bocejar, não colocar o cotovelo na mesa, tudo isso vem até de crenças, muitas vezes crenças místicas. Olha, uma coisa que é bem curiosa, por exemplo, o brinde, né? O brindar, que eu acho um barato, gosto, adoro, porque para mim a conotação é celebrar. Mas ele surge com a necessidade de provar que eu não estou oferecendo veneno a você. Então olha só, então os reis brindavam nos copos e a ideia era bater o copo com tanta força ao ponto de respingar o meu líquido um no copo do outro, e essa era uma demonstração de que não havia veneno em nenhuma das taças. Então olha só. Aí, se você for fazer essas pesquisas, buscar esses conceitos, né? Então, existem muitas coisas que seriam nonsense hoje no nosso dia a dia, mas que sim, estão instauradas, são intrínsecas à sociedade. E o melhor modo de ser civilizado e demonstrar educação é seguindo. Mas agora, ser uma persona totalmente preparada, saber utilizar tudo, se comportar, né, com todas as regras. Eu acho que se existir uma ocasião que realmente peça, solicite que você se comporte de uma forma, mais uma vez, pesquise, né? A gente tem o mundo em nossas mãos hoje com os nossos smartphones. Mas, no mais, a regra é uma só. Seja educado, seja gentil,
faça pro outro o que você quer que seja feito para você. Sabe aquela história? Cumprimente as pessoas. Chegou na casa das pessoas, cumprimente as pessoas, agradeça. Leve alguma coisa, se você for convidado, leve uma coisa para compartilhar. Seja agradável, seja interessado no assunto. Isso são coisas muito mais de comportamento, de formas de pensar, né, do que uma coisa de etiqueta em si. Então, se você tem vontade de abrir sua casa, de se tornar um anfitrião, de trazer mais movimento para sua vida, criar situações de compartilhar bons momentos, e tá muito preocupado com a etiqueta, você não tem que se preocupar, porque só de você já ter essa intenção já demonstra que você é uma pessoa gentil, acolhedora, então você não vai errar. Lembra do conceito da hospitalidade? E pro resto, cola da internet. O receber em casa, ele exige uma certa organização, exige um certo planejamento e também exige, claro, os investimentos, né? Então, escuto também alguma queixa em relação a fazer essa ligação entre promover jantares, encontros e o custo disso, né? O custo do material, o custo da louça, enfim. Realmente a questão dinheiro, investimento é uma questão muito pessoal. Porém, mais uma vez, a ferramenta para ajudar nessa questão é a criatividade. Porque você, aqui mais uma vez, você tem que desmembrar o conceito da sofisticação, né? Bons momentos se faz com simplicidade. E às vezes o conceito da simplicidade ideal está relacionado a um pensamento sofisticado e não só uma atitude sofisticada. Porque com pouca grana, com pouco investimento, você precisa acionar um modo ali criativo e de bom gosto, né? E claro, também o despojado. Então, quando você passa a valorizar esses 3 itens, a criatividade, o bom gosto e ao despojado, né? O despojado tem a ver com aquele momento que não pede muita regra, não pede muita etiqueta e não pede muita sofisticação. Então, você consegue traduzir isso em cifras, né? Você consegue fazer economias. Quando você decide aí um menu, você precisa acionar, antes de decidir o menu, talvez, essa ideia do custo e também as opções. Toda vez que eu busco uma receita, alguma coisa que eu desejo criar ali para aquele momento, eu abro ali o meu armário, ou eu vejo o que eu tenho e penso em substituições. Então, de alguns ingredientes, talvez o que eu não tenho ali no momento, porque eu tô com preguiça, né, ando sem tempo de ir ao mercado. E às vezes também por custo, né, para reduzir o custo. Então, é uma forma de ver, de encarar a situação nesse sentido. O bom gosto, a criatividade vai te ajudar a transformar o seu material ali mais simples, a dar uma cara mais graciosa para aquilo, deixar mais bonito, né? A beleza tem a ver com a ideia de que houve investimento, porque a beleza, como eu sempre digo, ela é inútil, ela é no sentido de que ela serve para, né? Como um ralador de queijo. Um ralador de queijo, ele serve para ralar o queijo. A beleza, ela tem o próprio fim, né, no que ela é, no que ela se justifica por si só. Então, pensar no belo é pensar na contemplação. Pensar no belo não tem a ver com custo, tem a ver com prazer. Então, você pode tornar tudo mais bonito, trazendo a hospitalidade, o conceito da hospitalidade, da criatividade, e sem tanto foco no custo. E quando existe o custo, quando existe aquela coisa de eu gostaria muito de estar sempre, né? Essa é uma frase que eu escuto bastante. Eu gostaria muito de estar sempre convidando, de estar recebendo, né?
mas gasta muito, tá todo mundo segurando e tal. Claro que agora a gente está no momento realmente de reduzir esses encontros e tal. A gente está vivendo uma época de distanciamento. Mas ao mesmo tempo, o fazer da sua casa, da rotina da sua casa, já colocar essas técnicas de receber agora nesse momento é um jeito de alcançar no futuro, né? Já mais habilidades, ter mais habilidades quando tudo estiver acontecendo. Então você pode também utilizar essas dicas para testar. E acionar o seu modo criativo, ele também não tá só relacionado a quando você vai receber, mas está relacionado a quem você é, né? Porque quando você vai receber, você já é aquela pessoa, né? Então você vai fazer do seu jeito. Então a gente está dizendo aqui que você pode mudar o seu jeito de pensar. Quando você quiser criar um evento, uma reuniãozinha, alguma coisa, e o custo, o valor disso for um empecilho, você pode agir naturalmente propondo que se faça uma divisão de custos. Tô a fim de fazer uma jantinha lá em casa, cada um leva o que vai beber, ou eu vou comprar as coisas no mercado e depois a gente faz a divisão. São coisas muito naturais. Você não pode fugir de quem você é, da forma que você vive. Se você pode se dar o luxo de promover essas reuniões, e eu acredito que em algumas ocasiões é sim de bom tom você, né, arcar com todos os custos, mas na maior parte das vezes é super natural ter esse agir de oferecer, né, a sua casa e o momento, e você, no final das contas, você vai estar cuidando de tudo isso, né? Você vai estar organizando. Então as pessoas estão hoje sim mais abertas para isso, e eu acho que a gente tem que caminhar para essa realidade, esse novo natural, o novo jeito de ser, né? Nada de fachadas. O anfitrião, ele é claro, ele é honesto, ele sabe o que é bom, ele gosta do que é bom, ele engaja as pessoas para esse universo, e não tem por que em momento algum ele querer criar um cenário que não é dele. Vai ser natural para ele dizer, olha, eu faço, ficou tanto, cada um paga o seu. As pessoas vão adorar, porque é isso que acontece, as pessoas adoram estar envolvidas, estar conectadas, compartilharem momentos, e aquele custo ali de uma divisão, no final é o de menos, porque afinal de contas quem cuidou de tudo, né? Quem promoveu realmente aquela possibilidade para ela foi você. Então, né? Você já está fazendo uma coisa muito bacana. Tem muita gente com preguiça de fazer as coisas acontecer. E essa história de estar com preguiça, Netflix antigo e tal, também sou super a favor, né? Claro, amo os momentos de relaxar. É que eu vejo muito valor em criar esses momentos no sentido de relaxamento. Isso traz para mim um relaxamento quando eu estou envolvida, quando eu estou conversando. Essa é a minha forma de passar o tédio. Aliás, a preguiça pode significar que você esteja aí muito entediado, né? E estar entediado te leva a esse marasmo e tal, né? Com certeza tem essa conexão. Porém, a preguiça de realizar pode ser essa história, vou ter que pesquisar, vou ter que sair para comprar, vou ter que isso, vou ter. Sim, provavelmente. Você também pode delegar, óbvio, né? Se você tiver uma ajuda e já pensou ali, o que eu vou fazer hoje? Eu vou receber amigos, tal, ou então assim, eu quero fazer alguma coisa com meu marido, com os meus filhos, e aí você vai ter ali uma diarista, ou você tem alguém que te ajuda em casa, enfim. Você já pode, antes de sair para o trabalho, ou para academia, não sei como é a sua rotina, já deixar algumas tarefas, coisas para ser picadas. Eu falo que eu adoro quando eu vou cozinhar, e aí eu tenho lá o meu sistema Ana Maria Braga, que é o Mise en Place, né? Tudo ali
separadinho, todos os itens já lavadinhos, picados. Então, às vezes eu peço essa coisa, delego. Porém, encarar isso como divertimento, como parte da diversão, é também uma forma de vencer a preguiça. E hoje em dia, que a gente tá nessa coisa de estar em casa, de estar em família, isso pode se tornar um momento muito válido de união familiar. Porque se você cria esse hábito, promove essa mudança, isso leva as outras pessoas para virem para sua vibe, entendeu? Do mesmo jeito que se você não criar também, você não vai ter o engajamento do resto aí das pessoas da sua casa. Então, se você cria o mood, o clima lá na sua cozinha, com vamos fazer esse risoto hoje aqui e tal, e aí você traz o maridão pra cozinha, você tem tarefas pro seu filho, pra sua filha, você coloca uma música, você abre um vinho, sabe? Olha, ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, se você entrar nessa regra de assim, ninguém ajuda, lá em casa ninguém vai gostar disso não, não sei o quê. Eles nunca tiveram, como é que eles vão dar? Então, alguém tem que começar, né? Alguém tem que começar. Se você já tem essa vontade, começa. E você não precisa virar a louca, mandona, que vai botar todo mundo... Não, torne isso divertido, sabe? Torne isso o seu momento de relaxamento, o seu prazer, né? E você vai descobrir o quanto isso é saboroso, o quanto isso pode ser degustado ali com a sua família. E aí quando você também estiver fazendo isso com os seus amigos, né? Promovendo essas reuniões com seus amigos, isso te traz não seria uma boa reputação. Mas sabe aquela pessoa que é gostosa de conviver, que você quer estar junto? Porque o seu universo ele vai se ampliar de um jeito, assim, você vai começar a pensar em sabores, em texturas e cores, porque tudo isso faz parte do universo do receber, né? E aí, essa companhia, essa pessoa criativa, alegre, que tá sempre, né, com essa vontade de servir, de deixar mais bonito, ela é uma pessoa que você quer ter no seu convívio, né? Você abrir a sua casa para receber é um ato de extrema generosidade. E no fim, você se torna essa pessoa benquista, essa pessoa que é aceita, que sempre está compartilhando, que sabe, que faz, que deixa a vida mais colorida. Se você começar pela sua casa, com os seus filhos, com o seu marido, ou não sei, com o seu companheiro aí de convivência, você vai ver como fica especial essa convivência, esse prazer. E isso melhora o seu relacionamento, isso agrega valor, isso é traduzido em vida, né? Não é só a parte não é só aquela coisa de fazer o social. Não, isso pode ser a sua rotina, isso pode ser o seu dia a dia. Isso pode ser o que você vive que está além das redes sociais. Aliás, eu estava conversando isso com uma amiga ontem, assim. Aquela pessoa que vai no restaurante, fotografa o prato, aí ela vai tomar um drink, fotografa um drink, ela faz uma viagem, ela se fotografa lá na viagem, com uma roupa legal, toda bacana. Tá, ela só é assim quando ela tem isso, quando alguém oferece isso pra ela, quando ela tá no restaurante ou quando ela tá num hotel, alguma coisa. Ela não é assim quando você vai na casa dessa pessoa, o que ela te oferece, o que ela te dá. Ela consegue traduzir para o que ela oferece, aquelas experiências que ela teve nesses lugares, ou dentro da casa dela, onde ela não vai fotografar o básico do básico, ou até, né, nem nada, ela não se preocupa com isso. Então, o anfitrião, ele tem essa identidade de ser uma pessoa que gosta, né, da gastronomia, gosta dos prazeres, e ele consegue traduzir e oferecer as coisas que ele gosta, compartilhar isso com os outros. Então, a casa dessa pessoa bacanona no Instagram, nas mídias, ela deveria ser essa casa
que recebe, que agrega, que abraça, né? Então, a preguiça, ela pode ser tédio. E se ela é tédio, você precisa se movimentar. E você pode começar a partir daí. A minha opinião é que vai valer muito a pena. A vida enfeitada é deliciosa. Se tem uma frase que eu acho que resume tudo o que eu acho assim, de mais bonito em relação ao receber, é uma frase do Otto Rezende, um escritor mineiro, e eu a li num livro que eu ganhei, que é sobre mesas postas, que eu amo também, e me impressionou, e eu anotei ela pra eu contar aqui. Eu vou ler, porque eu ainda não a memorizei, mas eu acho ela linda. Eu não sei se eu vou ter a entonação que ela tem quando eu a leio, né, na minha mente, porque eu acho ela muito forte, muito bonita. Bom, mas enfim, aqui está. Se aqui está a mesa, aqui está a família. Aqui está o coração da casa, que é a sala de jantar ou de almoço, pouco importa, na cidade ou no campo, na praia ou na montanha. É em torno da mesa que se realiza o que o ser humano e a sociedade têm de mais civilizado, o convívio. Gente, essa frase pra mim, ela até me arrepia um pouco, porque é crucial a convivência, a boa convivência com a humanidade, com a humanidade, né, no sentido geral, mas com as pessoas que estão ao seu redor. É crucial. A vida boa é a vida vivida plenamente, em paz, gostosa, com os teus, servindo aos teus, conectado aos teus. E a mesa é um grande símbolo disso.